A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito. Oh, querida, acabou para o diabo. Não, alguém não entendeu? Eu vou verbalizar debaixo da braveza de uma leoa. Acabou para o diabo. Porque eu não vim pregar para alguém que carrega o brilho apenas dos cultos, mas eu vim pregar para quem carrega o brilho da glória de Deus. Nós faremos menção de 2 textos bíblicos essa noite. O primeiro texto que faremos menção encontra-se na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, versículo de número 18. 2 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 18. E logo em seguida faremos menção do livro do Êxodo, no seu capítulo de número 34, versículo 29. Vamos por parte para que você possa acompanhar a leitura do texto comigo. Caso você não tenha o exemplar da Bíblia Sagrada, estará na projeção texto para que você acompanhe. O primeiro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Você pode ficar à vontade para acompanhar tanto da sua Bíblia quanto da projeção. Assim diz a palavra do Senhor: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Êxodo capítulo 34, coloque os teus olhos no versículo de número 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. E você pode se assentar, bendizendo ao Senhor nesta noite. Eu vou pedir para que vocês preguem comigo, por favor. Meus irmãos, eu quero chamar a tua atenção para esses 2 textos que fizemos menção. Bob Sud, em um dos seus livros, disse que Deus tem coisas muito mais importantes para dizer a mim do que eu dizer a Ele. Isso é uma grande verdade, porque da parte de Deus nunca faltará palavra para alinhar a minha vida, para me exortar, para me renovar, para me transformar. A saber que nós estamos diante da palavra do Senhor, que para nós são estatutos, veredas, mandamentos. E observando uma palavra, entendemos que ela é poderosa. Jesus, quando foi levado ao deserto para ser tentado, o diabo dizia a ele: se tu és. E a resposta de Cristo era: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Jesus, em oração que antecede o Getsemane, ele orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Entendendo que a Bíblia nos garante: conhecereis a verdade, e ela não engana, não mata, mas ela vos libertará, porque esta é a palavra de Deus. Agora, em um dos seus provérbios, disse que toda a palavra de Deus é pura, e ela torna-se escudo para todo aquele que nela crê. Então, quem ama a palavra e está alicerçado nela, crê naquilo que ela diz. A saber que a Bíblia diz que o salmista salmodiou ao Senhor dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque não adianta ter olhos e enxergar se eu não sei onde os meus pés estão pisando. Então a palavra do Senhor, ela clareia, norteia, abençoa, transforma, porque ela é palavra de Deus. Eu sei que nós acabamos de fazer menção de 2 textos bíblicos em classificações bíblicas diferentes. O primeiro texto no Novo Testamento e o segundo texto no Antigo Testamento. Mas os 2 textos que fizemos menção, eles caminham dentro de um mesmo propósito, de uma mesma finalidade espiritual e profética.
Vamos começar pelo primeiro texto que fizemos menção. Quando olhamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, fora escrita por Paulo, minha querida, quem escreve, escreve para alguém, e quem escreve, escreve com uma finalidade de sua escrita. Então, quando Paulo vai enviar esta carta, quando esta carta fora escrita e enviada, ela tinha um destino, ela tinha um público para alcançar. Quem eram eles, missionária? Os coríntios. E quando nós estamos falando dos coríntios, estamos falando dos cristãos que habitavam de maneira geográfica na cidade de Corinto. E falando nessa questão geográfica, estamos falando de uma cidade celebre, de uma cidade próspera, porém imoral, porém profana, porém idólatra. Mas apesar dos desafios do lado de fora, Deus está instruindo a Paulo, Deus está inspirando a Paulo para escrever para a igreja do Senhor que estava naquela geografia. Ora, eu estou dizendo que numa questão de geografia e cidade, este lugar, esta cidade chamada Corinto, ela possuía os seus desafios, mas Deus está usando Paulo para instruir a igreja, para exortar a igreja, para abençoar a igreja. Até porque você vai observar que Paulo tem o cuidado de mostrar aos cristãos, de ensiná-los a verdade do Evangelho de Cristo, mostrando a eles que a partir do momento em que eu tenho um encontro com Cristo, a minha vida nunca mais é a mesma. Então, Deus está usando Paulo para instruir a igreja que estava do lado de dentro. E daí, missionária, eu quero lembrar-los, senhoras e senhores, que a palavra igreja vem do grego eclésia, chamados para fora. Ele disse, Cristo disse para Pedro: Pedro, e tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei o meu clube, não, a minha turma, não, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero lembrar-los, senhoras e senhores, que Cristo nos ensinou, quando em sua vida na terra, em seu ministério, Ele instruíra os seus discípulos para que eles dessem a continuidade a esta obra. Eu não entendi. Cristo vem buscar uma igreja que não é chamada de gatinha, mas é chamada de noiva amada dele. Oh glória! O que eu estou dizendo a vocês é que existiam desafios do lado de fora, mas Deus estava instruindo os que estavam do lado de... Porque esses coríntios estavam vivenciando desafios. Desafios para compreenderem, terem sabedoria, discernimento espiritual, saberem o que é correto, o que não é. A sua vida, o seu caráter, a sua índole, a sua maneira de se portar. Depois de ter um encontro com a verdade do Evangelho, a vida nunca mais é a mesma. E daí que eu estou dizendo que Deus estava usando Paulo para instruir a igreja. E daí, missionário, e daí que quando nós olhamos para o capítulo de número 3, nós vamos começar a esmiuçar a resposta de Deus aqui para os nossos corações. Porque no capítulo de número 3, se você lê esse texto, você vai ver que a partir do versículo de número 13, Paulo vai enfatizar uma frase importante. Lembrando que Paulo está instruindo a igreja, está sendo usado por Deus para abençoar a igreja, mostrando a eles a verdade do Evangelho de Cristo, aparando as arestas, orientando-os. Mas o versículo de número 13, você vai observar que Paulo vai verbalizar aos coríntios: e não somos como Moisés. Diga aí, não somos. Não, em terra de cuscuz com macaxeira, melhora isso aí, diga: nós não somos como Moisés. Se olhássemos apenas, você está vendo o texto na projeção, olhe para cá. Se olhássemos apenas para a parte A, talvez a nossa compreensão não seria boa.
Paulo estava querendo dizer? Nós não somos como Moisés. Olhe para cá. Vamos separar na nossa cabeça. Aristóteles dizia que a mente não pensa sem uma imagem. Então construa na tua cabeça essa imagem do que eu vou falar. De um lado, Moisés, usado por Deus, escolhido por Deus, que servia ao Senhor sob a antiga aliança. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus, e servimos ao Senhor sob a nova aliança, e temos o ministério do Espírito Santo. E daí que quando Paulo está dizendo, e nós não somos como Moisés, ele não está invalidando o que Deus fez na vida de Moisés. Ele não está diminuindo o que Moisés viveu perante o eterno de Israel. Mas quando este Paulo está falando, e não somos como Moisés, ele está dando referência ao segundo texto que lemos. Queridamente, se não for incomodá-los, Êxodo capítulo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés, diga descendo Moisés. Não do jeito que você está falando, está triste. Diga descendo Moisés. Observe que o texto está nos garantindo que Moisés desceu. Ora, só desce quem sobe. E aconteceu o que? Descendo Moisés do Monte Sinai, do bloquinho. Descendo de onde? De onde? Ah, do Monte Sinai. Do bloquinho não, da bagunça não, do Monte Sinai. Então o texto de Êxodo capítulo 34 é o texto que nos mostra o resultado do encontro de Moisés com Deus. A maneira que ele subiu e a maneira que ele desceu. Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 29, mostra-nos o resultado de 40 dias que Moisés teve perante o Senhor. Querida, se tem gente que se incomoda com 3 horas de culto, imagina passar 40 dias envolto da glória. 40 dias envolto da glória, 40 dias na presença, 40 dias no Sinai, 40 dias no encontro, 40 dias dentro da presença de Deus. Olhe para cá, o texto está dizendo no versículo de número 29, parte A, que quando ele desceu, ele não desceu do mesmo jeito que ele subiu. Quando ele desceu trazendo no rosto o que não tinha antes, e trazendo nas mãos o que não possuía. Porque eu vim do estado de São Paulo para dizer, se prepare, porque todo aquele que tem um relacionamento com Deus receberá dele. Todo aquele que tem um relacionamento com Deus receberá dele coisas sobrenaturais. Há uma graça de Deus nessa casa, e eu quero liberar para quem quiser crer. Os carnais não recebem o que somente os espirituais têm acesso. Acha um crente espiritual do teu lado, diga: só recebe quem é espiritual. O baterista pode me ajudar aqui, porque há uma presença de Deus aqui. Só recebe quem é espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais para o carnal é loucura, só podendo discernir o que é espiritual. Quem é espiritual é. Você se lembra que um dia Nicodemos foi até Cristo perguntando-lhe: Rabi, como o homem pode fazer tantos milagres? E Jesus respondeu-lhe: tem que nascer de novo, Nicodemos, e tem que nascer da água e do Espírito, porque o vento assopra onde ele quer. Apenas se ouve o seu som, mas ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles nascidos do Espírito. Eu vou verbalizar até você entender. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, Espírito é. Se prepare, porque todo aquele que tem compromisso com Deus receberá o que sozinho nunca teria. Olhe para quem está do teu lado, diga: o encontro com Deus te dá o que você não tinha.
Do jeito que você está falando, está triste. Diga: o encontro com Deus te dá o que você não tinha. O encontro com Deus te libera o que você não possuía. Sem Deus não somos, não temos, não fazemos, mas com Ele somos, nós temos e fazemos, porque Ele é. Aleluia! Quando Moisés desceu do Monte Sinai, quando Moisés voltou dos 40 dias do encontro com Deus, quando Moisés retornou, descendo daquele lugar onde ele ficou envolto da glória e da presença de Deus durante um período de dias, olhe para o texto e veja, parte A é Moisés descendo, e o texto enfatiza: e as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Olha o que o texto diz: nas mãos as tábuas, no rosto o brilho. Nas mãos as tábuas, no rosto o brilho. Isso é para quem crê, porque quem fica no pé do monte não recebe isto. Quem fica no pé do monte não experimenta esta glória. É no cume do monte que se recebe as tábuas. É no cume do monte que se recebe o brilho. Se não for te incomodar, olhe para quem está do teu lado. Diga: suba que Ele te dá. 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 Suba que Ele te dá para Então, minha querida, eu estou dizendo que o resultado do encontro de Moisés com Deus não foi outra coisa a não ser ele trazendo consigo o que antes não tinha. Mergulhe comigo no texto, por gentileza. Eu vou pedir só um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por favor, meu amigo. Ouça-me. Então ele desce do cume, ele desce do Monte Sinai, trazendo nas mãos as tábuas do testemunho. Olha para cá. E trazendo no rosto o brilho. Diga: brilho no rosto, tábuas nas mãos. De maneira que quando Israel, muito obrigada, ficou perfeito. De maneira que quando Israel avistou o brilho no rosto de Moisés, eles temeram, porque perceberam que aquele brilho não é resultado de coisas carnais, mas resultado de quem teve o encontro. Porque quem tem um encontro com Deus é perceptível. Então Israel temeu quando viu o brilho em Moisés no seu rosto. Eles temeram chegar-se a ele. Quando foi avistado o brilho no rosto de Moisés, tanto Arão quanto os filhos de Israel temeram. Mas se você continuar a leitura, e eu vou acelerando para não cansá-los, o texto vai dizer que Moisés então desce, entrega o recado de Deus, verbaliza o que era necessário. Mas após ele entregar o que era necessário, após ele falar o que deveria ser dito, a Bíblia diz que ele cobriu o seu rosto com um véu. Ele verbalizou, entregou o recado de Deus, instruiu, mas após instruí-los, cobriu o seu rosto com um véu. Olhe para cá. Quando nós estamos falando de antiga aliança, estamos falando do tempo de Moisés. Mas observe que no tempo de Moisés o brilho era transitório. O brilho tinha hora para ir embora. O brilho, uma hora ia. Então Moisés, após verbalizar o que era necessário, ele cobriu o seu rosto com o véu. Querida mídia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 13, por gentileza. Olha o que Paulo está dizendo na nova aliança. No Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo, já no Novo Testamento, na nova aliança, na dispensação da lei, não da graça, olha o que Paulo diz: nós não somos como Moisés.
que cobria o seu rosto com véu, com medo de que Israel visse o brilho que estava no seu rosto indo embora. Porque missionária? Porque quem um dia viu o seu rosto brilhando e não vê mais, diz: ou caiu, ou pecou, ou tropeçou. Mas Paulo, no capítulo de número 3, versículo de número 18, querida mídia, Paulo vai verbalizar aos coríntios dizendo: mas nós não precisamos esconder o nosso rosto atrás. Aleluia! Alguém levantou a mão ali atrás porque entendeu que aqui não é o bloco da Ivete, aqui é uma conferência de avivamento. É maraçória. Dispensação da lei, brilho transitório, temporário, hora para ir embora. Dispensação da graça. Paulo está verbalizando aos coríntios dizendo: mas nós com o rosto descoberto. Olha para quem está do teu lado, diga: não esconda o teu rosto, porque é nele que a glória do Senhor resplandecerá. Ora macandori calassomia. Enquanto em Moisés o brilho tinha hora para ir embora, em nós o brilho não é transitório, em nós o brilho não é passageiro, em nós o brilho não é pacato, que é para sóbia. Segure na mão de quem está do teu lado, diga: a glória do Senhor resplandecerá no teu rosto. Oi? Oi? Eu estou dizendo que no Antigo Testamento o profeta messiânico chamado Isaías profetizava a Israel dizendo: uma virgem conceberá e dará luz a um filho homem, e colocará o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era Isaías que profetizava dizendo: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Olhe para o Novo Testamento e veja: todos os autores dos evangelhos estão falando da mesma pessoa, do mesmo nascimento, do mesmo ministério, da mesma morte, da mesma ressurreição. De quem eles estão falando, missionária? Eles estão falando do Filho de Deus. Quando João vai escrever sobre o Filho de Deus, ele vai escrever dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu não estou entendendo. Eu estou dizendo que ele, o Verbo vivo que se fez carne, veio para a terra, e ele curou, libertou, transformou, ressuscitou a mortos. Mas um dia ele disse aos seus: eu vou para o Pai. Mas vocês não ficarão órfãos. Quando eu for, quem vai descer? Não entendeu? Sou eu subindo e o Consolador descendo. Eu subindo e o Consolador descendo. Oi, olhe para cá. Ele foi levado à cruz no Calvário. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, disse que não foi mediante a coisas corruptíveis como ouro e prata que nós fomos resgatados, mas foi pelo precioso sangue de Jesus que foi para o Calvário como cordeiro sem mácula. Olhe para cá, minha querida. Das 7 frases que Jesus disse no Calvário, a penúltima não foi: eu desisto. A penúltima foi: tetelestai, está consumado. E a última frase foi: Pai, te entrego o meu espírito. Deixa eu te lembrar uma coisa: ao terceiro dia a morte não pode segurar o nosso Cristo. Sabe por quê? Porque bateram nele uma vez só, espancaram meu Jesus em uma só ocasião, penduraram ele numa cruz do Calvário uma vez só, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça uma vez só, perfuraram as suas mãos e os seus pés uma vez só, porque ao terceiro dia a graça
está do teu lado, diga: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E mesmo depois de ressuscitar dentre os mortos, Ele apareceu aos seus antes de sua ascensão e disse: eis que sobre vós envio uma promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais. É do alto. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Até que do alto sejais revestidos. Não, irmã, revestidos. Vamos acelerar. Ele disse aos seus: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e ser-me-eis o meu fã-clube. Não, as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e aos confins da terra. Eu não entendi. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E de repente veio do céu um som como vento impetuoso e encheu a casa. Vamos acelerar. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito. Oh, querida, acabou para o diabo. Não, alguém não entendeu? Eu vou verbalizar debaixo da braveza de uma leoa. Acabou para o diabo. Porque eu não vim pregar para alguém que carrega o brilho apenas dos cultos, mas eu vim pregar para quem carrega o brilho da glória de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A igreja foi cheia, impulsionada, preparada, capacitada. E dali para frente, olhe para 2026. O brilho da igreja continua. Com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto. Coloque para mim, querida mídia, segunda carta de Paulo, capítulo 3, versículo de número 18. Olha a parte A. Mas todos nós, todos alcançados pela graça, salvos por Cristo. Porque sem Cristo somos pecadores condenados à morte, mas em Cristo somos pecadores justificados pelo seu sangue. Olha o texto. Mas todos nós, negro, branco, rico, pobre, estrangeiro, brasileiro, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que o diabo deseja destruir a tua casa? É porque ele sabe que o brilho que a tua casa carrega não é obra da terra, é o brilho da glória de Deus. Sabe por que o diabo quer destruir a tua família? Porque ele sabe que a causa que a tua família carrega tem nome, e o nome dessa causa é Jesus de Nazaré. Deixa eu dizer uma coisa: e o sangue de Jesus me cobre. Não há nada na terra, apostasias, modas, tendências, fábulas do inferno, que vão invalidar o brilho da glória de Deus sobre a igreja. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18, querida mídia, por gentileza. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Você está preparado? Missionário, o que isso tem a ver com transbordar? Olha para cá. Vamos lembrar de Moisés. Moisés primeiro contemplou. Quando ele sobe ao monte, ele contempla. O que ele contempla o transforma. O que o transforma o faz refletir. O que o faz refletir transborda. Então a sequência é sempre essa: eu contemplo, sou transformado, começo a refletir e transbordar o que recebi. Não tem como transbordar na horizontal
se eu não contemplar na vertical. Eu contemplo a glória, ela me transforma, eu começo a refletir e transbordar. Não tem como quem contempla a santidade transbordar mentira. Não tem como quem contempla a glória transbordar algo diferente da glória. Primeiro eu contemplo, depois eu vou transbordar. Deus nos trouxe aqui para dizer: ainda bem que você veio para este ambiente de glória, porque hoje a minha glória vai se revelar para você. Eu estou eu estou esclarecendo o teu entendimento, e eu estou dizendo: o teu transbordar vai ser o resultado do teu contemplar. Quem contempla, transborda. Quem contempla, transborda. Quem contempla, transborda. Se prepare, senhoras e senhores. Eu estou pregando para mães, pais, esposos e esposas, homens e mulheres de Deus. Eu estou dizendo que as vossas crianças vão começar a transbordar a vida de oração que elas contemplam dentro de casa. Elas vão começar a transbordar a vida a vida de santidade que elas contemplam dentro de casa. Eu estou pregando para homens e mulheres de Deus, e o Senhor está dizendo: eu vim me revelar para você, para que você transborde. Olhe para quem está do teu lado, diga: você contempla a glória e a glória transborda na tua vida. É você contemplando na segunda e a glória transbordando na terça. É você contemplando na quarta e a glória transbordando na quinta. Eu estou profetizando, que Deus está levantando pessoas neste lugar que carregam junto com a sua casa o reflexo da glória de Deus. Quem contempla, transborda. Moisés só refletiu porque contemplou. Olhe para cá. Não deixe que as apostasias do inferno arranquem de você a contemplação da glória de Deus. Não deixe que as tribulações, as adversidades arranquem de você a contemplação da glória de Deus. Porque quanto mais eu contemplo a sua glória, mais sou transformada por Ele. E quanto mais transformada por Ele, mais vou refletir a mim mesma, não, a Ele. Não, missionária, esta palavra não é para mim. Olhe para cá. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, disse que as provações deste tempo presente não poderão ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então deixa eu dizer uma coisa para você: continue investindo em contemplar a glória de Deus. Continue investindo na tua vida devocional. Continue investindo na tua vida de oração. Porque quando olhamos para Paulo, vemos isso. Paulo muitas vezes estava preso, mas transbordando cartas para quem estava do lado de fora. Porque quem contempla a glória do Senhor transbordará esta glória em ambientes desafiadores. Levante sua mão direita, se não for te incomodar. Vai haver um transbordamento de glória de Deus naquele escritório. Haverá um transbordamento da glória de Deus naquela cozinha. Haverá um transbordamento da glória de Deus naquela sala de aula. Ouça! Mas todos nós com o rosto descoberto
refletindo como espelho a glória do Senhor. Diga para quem está ao seu lado: Imago Dei. Diga: Imago Dei. Imagem perfeita do Senhor. Desde a queda do homem, o pecado manchou, destruiu ou tentou destruir o relacionamento do homem com Deus. Mas na cruz do Calvário nós fomos salvos, perdoados, justificados, e o relacionamento com o nosso Senhor está de pé, porque nós não iremos refletir uma imagem distorcida, mas iremos refletir a imago Dei perfeita do nosso Senhor. Eu estou pregando para alguém, e deixa eu te explicar, e vou caminhando para encerrar. Olha o que Paulo está dizendo: refletindo como um espelho a glória do Senhor. Olha para cá, irmã. Quando você passa em frente ao espelho, o que é que você vê? Quando você passa em frente ao espelho, o que é que você vê? Mas se você vê outra coisa a não ser o teu reflexo, a gente vai orar. Quando você passa em frente ao espelho, o que é que você vê? Diga: o seu reflexo. Porque o espelho só te devolve aquilo que está diante dele. O espelho só devolve a imagem do que está diante. Então, se eu quero transbordar e refletir a glória, diante do que eu tenho que estar? Penina refletia inveja. Jezabel refletia maldade. Atália refletia ameaças. Dalila refletia engano. Esther refletia o quê? Débora refletia o quê? Então a pergunta que lhes faço é: diga-me, diante do que você está, e eu direi que reflexo você terá. Quem contempla, quem contempla maldade, reflete maldade. Quem contempla pecado, reflete pecado. Quem contempla oração, transborda a oração. Quem contempla a palavra, a irmã levantou a mão, vai receber. Eu e ela aqui, eu e ela. Orabacando rebaia, porque eu estou pregando que a Alagoas vai ficar pequena. Deus está levantando homens e mulheres que carregam o reflexo. Recebe de cima, transborda embaixo. Recebe de cima, transborda embaixo. Recebe de cima, transborda embaixo. Querida, estou falando no contexto de mulher. Pergunte para uma mulher com quem você gostaria de se parecer, uma questão de estética, de beleza, ou qual beleza você admira? Talvez alguma responderá: eu acho muito bonita a beleza da Angelina Jolie, eu admiro a beleza dela, gostaria talvez até de ter algo parecido com ela. Alguém pode dizer: gostaria de ser parecido com Brad Pitt. Poucas vezes você vai ouvir alguém dizer: queria ser a cara de Jesus, queria ser parecido com ele. Porque o Senhor está dizendo para nós essa noite: a tua casa carrega a identidade de quem transborda o que contempla. A identidade espiritual que a tua casa carrega não é parecido com ninguém, é parecido com Jesus. Podem esquecer a roupa que eu usei, o calçado que calcei, o meu nome, mas que não se esqueçam do caráter de Cristo na minha vida. Eu estou profetizando para famílias aqui, debaixo do poder da palavra, com muito temor e tremor.
Eu estou dizendo, minha querida, que a primeira mensagem que os que estão do lado de fora verão é o teu caráter em Cristo. Se prepare, porque o teu caráter vai virar história. O teu caráter em Cristo vai virar um testemunho. Eu estou profetizando que pessoas serão alcançadas pelo brilho da glória de Deus no teu tratar, no teu falar, no teu andar, na tua índole, no teu caráter. Eu não entendi, missionária. Nós somos como um espelho e refletimos a glória do Senhor, porque enquanto nós refletimos, nós somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Eu estou pregando para quem quer morar nas mansões celestiais. Eu estou pregando para quem anseia ver o rosto do Mestre. E o Senhor está dizendo: enquanto você reflete, eu vou te transformando. No Antigo Testamento o brilho era gradativo, mas em nós, alcançados pela graça, o brilho é crescente, de glória em glória, de glória em glória. Ouça, bora. Missionária, que palavra é essa? Eu vim pregar para mensageiros que carregam uma mensagem. Eu vim pregar para os dispenseiros do céu. Eu vim pregar para os dispenseiros dos mistérios de Deus. E Deus está dizendo: eu vou usar a tua vida para refletir nessas pessoas que ainda estão perdidas. Eles verão o brilho da minha glória na tua vida e serão impactados pela minha palavra. Eu estou dizendo que o que vai brilhar mais não são os blocos do lado de fora, mas é o brilho da glória de Deus em nossa vida. Eu estou profetizando que Deus te levantou naquela casa, naquele condomínio, naquele quintal, naquela empresa, como um farol que resplandece o brilho da glória de Deus. Resplandece quando canta, quando prega, resplandece quando aconselha, resplandece quando trabalha, quando estuda. Eu estou pregando para quem quiser receber. Deus está dizendo: os céus estão